A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde já é com grande alegria que mais uma vez aqui eu estou, diante a noiva eleita, escolhida do Senhor Jesus. E você que aqui chegou, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, pois é Ele que vai estar nos conduzindo, como até aqui tem nos conduzido, e que agora vai falar ao teu e ao meu coração, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Eu convido você desde já a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Eu louvo e rendo graças ao Senhor por toda a igreja, aos irmãos que aqui são meus conhecidos, aos que aqui estão nos visitando, em especial à liderança, aos pastores, pastor Moacir, pastor Rodolfo, pastor Frank, pastor Gileno, e a todo o corpo de obreiro, que são meus amigos, irmãos em Cristo, e que tem nos acompanhado aqui na labuta do dia a dia, um ajudando o outro a perseverar. E nessa noite o Espírito Santo coube a mim aqui, está falando para a nossa edificação. Mateus 4, versículo de número 17. Versículo de número 17 diz, eu vou ler, depois a igreja vai repetir no nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja. E Jesus andando junto ao mar da Galileia. Volta, é o 17. Volta. É para repetir o 17. Apenas o versículo 17. A igreja. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque É chegado a reino do céu. Glórias ao Senhor Jesus. Podeis tomar assento nessa noite no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como aqui falei, é muito prazeroso de minha parte aqui poder falar das boas novas de salvação, porque o que aqui se fala, temos falado, é da palavra de Deus, da palavra que cura, liberta, que sara, que restaura. E hoje, aqui eu quero compartilhar com os irmãos que aqui estão presentes e aos demais que irão nos assistir através da internet ou da rádio, sobre esta passagem da qual o Senhor Jesus, como aí nós lemos, que desde então, desde o quê? Então, ou seja, aquele momento, começou Jesus a pregar e a dizer, ou seja, Jesus pregava e dizia, Jesus ensinava, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Esse livro é o evangelista Mateus que escreveu. Ele escreveu para os seus irmãos judeus, povo a qual ele pertencia. É um evangelho sinóptico, que é grande a semelhança ao evangelho escrito por Mateus e pelo o de Lucas. A semelhança é grandíssima, por isso é um evangelho sinóptico. Apresenta Jesus como o Messias e Rei dos judeus. Esse é o tema central desse livro, da qual ele escreveu para os seus irmãos, cerca do ano 60 depois de Cristo. Inicialmente, Mateus tinha um nome, acredito, o nome de circuncisão de Levi, e teve o seu nome mudado para Mateus, que quer dizer dom de Deus. Então, Mateus era um cobrador de imposto, ou publicano, veio a ser escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, porque Mateus não sabia que iria ser escolhido por Jesus para ser um dos 12. Então, ou seja, nos diz a palavra que Jesus disse, segue-me, ele seguiu, e assim ele veio a ser um dos 12 e deixou esse maravilhoso registro para nós, que chegou até os nossos dias, Ou seja, foi eleito por Jesus para ser um dos 12, para Jesus cumprir a sua missão aqui na terra como homem. Ou seja, Jesus habitou aqui na terra como homem, e é importante você saber disso. Por quê? Porque Jesus é Deus, sim, é verdade, mas Jesus aqui esteve como homem e viveu cerca de 33 anos e meio como homem aqui na terra, passando as mesmas dificuldades, as mesmas situações. A diferença apenas é do contexto atual para o contexto da época de Jesus. Então,
assim Jesus elegeu os 12 para estabelecer a sua missão aqui na terra e formar a igreja, formar a noiva, formar a esposa eleita, formar o povo adquirido. Então você que aqui está, que faz parte dessa igreja, que cumpriu a justiça do batismo das águas, que arrependeu-se, saiba que você tem um dono, e o dono é Jesus Cristo. Você tem um pastor, e o pastor é Jesus Cristo. Você não está só de qualquer jeito, você tem um Senhor e Salvador, e esse é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, cerca de 30 anos antes de Jesus começar a pregar e a dizer arrependei-vos, veio a mensagem angelical através do anjo que apareceu aos pastores que estavam pastorando o seu rebanho. Lucas 2 nos fala isso. Lucas 2, versículo de número, deixa eu abrir aqui um minuto em nome do Senhor Jesus. Lucas 2 é quando estão ali os pastores apacentando. Lucas 2, 10 e 11 nos diz, olha a mensagem angelical que disse: e o anjo lhes disse àqueles pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou seja, aqui anunciava o nascimento do Senhor Jesus. E passados 30 anos, voltando ao dia desse texto, Jesus vivenciou os 30 anos como homem, como judeu, porque Jesus, ele era um judeu, 100% judeus, e ele mesmo em João 4, ele nos diz que a salvação vem dos judeus. Então Jesus esteve ali crescendo, foi educado, participou da sabatina aos 12 anos, acreditamos, e também das festas judaicas, como era a tradição e até hoje ainda há. Sabemos que tem a festa da Páscoa, tem a festa dos tabernáculos, tem a festa de Pentecostes, tem a festa das trombetas. E assim ele esteve rigorosamente cumprindo as festas dos pães asmos. Lá ele esteve cumprindo todos os requisitos que mandava a tradição judaica e que também a lei cobrava. Porque Jesus, como homem, ele de modo algum pecou, ele de forma alguma infringiu um sequer dos preceitos da lei mosaica, mas ele foi fiel e fiel até a morte. É por isso que nós temos um Deus poderoso, é por isso que o seu sacrifício na cruz do Calvário tem poder e poder até o dia de hoje, porque ele era puro, ele não tinha um só pecado, mas todavia se fez ele pecador por amor a mim e a você. E é por isso que, chegado aos 30 anos de idade, tinha Jesus pressa de começar a pregar e a dizer: arrependei-vos, aleluias, arrependei-vos, arrependei-vos. Esta é a mensagem que tem que ser, é a mensagem de arrependimento, é a mensagem de mudança, é a mensagem de aprimoramento, é a mensagem de mudança de procedimento. E muitas das vezes você está liberto, está livre do pecado pela fé, sim, mas não podemos confundir liberdade com libertinagem. Não podemos, nós estamos libertos para adorar o Senhor Jesus Cristo, nós estamos libertos para bendizer o seu santo nome, estamos libertos para vivermos na luz, porque foi isso que Ele fez conosco, nos tirou do domínio das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E assim Jesus, com pressa de anunciar as boas novas, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos. E assim então Ele formou os seus 12 apóstolos. Em Marcos 6, versículo 12, ali Ele já envia os seus discípulos a estarem anunciando as boas novas de salvação. Vamos conferir no nome do Senhor Jesus, Marcos capítulo 6, versículo de número 12, onde Jesus ali já dá autoridade, Jesus já concede autoridade aos seus apóstolos, para que vá ali anunciar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ou seja, Jesus vivenciou 30 anos no meio do povo judeu,
congregando nas sinagogas, obedecendo aos requisitos, desde o alimento, desde as vestimentas, desde o comportamento e desde a palavra. E então, ou seja, por que aqui eu estou falando? Porque talvez você diga: eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de mudança, porque eu já estou na luz, eu não preciso mais de mudança. Mas Jesus esteve ali, em meio às sinagogas, com seus irmãos, com seus patrícios, ali a todo momento aprendendo e ensinando também. E aí ele, quando começa a pregar, começa a dizer: arrependei-vos, ou seja, para os seus irmãos. E nesta noite nós vamos aprender que arrependimento é coisa exclusivamente de crente, é coisa daquele que está com Jesus e quer uma vida nova com o Senhor Jesus. Então Marcos 6:12 nos diz: diz a palavra: e saindo eles, pregava ao povo que se arrependesse, e expulsava demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Ou seja, na primeira missão aqui dos 12, Jesus já deu autoridade. Por quê? Porque ele sabia que mesmo em meio ao seu povo, mesmo em meio aos judeus, aqueles que se diziam religiosos, aqueles que se diziam sabedores, aqueles que se diziam santos, aqueles que se consideravam justificados, aqueles que diziam que não infringiam a lei, eles precisavam de arrependimento, aleluia. Eles precisavam arrepender e se converter. Então Jesus começa com pressa, já enviando os discípulos que se arrependam. E assim foi, passou o seu ministério, andando com os discípulos na Caná da Galileia, em Jerusalém, dizendo o que convinha acontecer com ele. Então Jesus cumpre toda a lei. Jesus é obediente até a morte de cruz. Então Jesus ordena aos apóstolos, quando ele é assunto ao céu, que eles vão por todo o mundo pregando o evangelho, ensinando a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, ou seja, a mensagem é de arrependimento. E o que é arrependimento para fins de conhecimento meu e de você? O apóstolo Pedro, quando esteve ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, no seu primeiro sermão, onde agregaram ao Senhor cerca de 3.000 almas, quando o povo ali estava diante daquele grande sermão que Pedro, usado pelo Espírito Santo, o que o apóstolo Pedro disse, respondendo a uma pergunta deles, respondendo a um questionamento daqueles muitos estrangeiros que estavam ali reunidos no dia de Pentecostes, o que ele disse? Versículo 37 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Olha a resposta de Pedro. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha a mensagem principal do apóstolo Pedro, pastor Moacir: arrependei-vos. Eles sentiram o compungir no coração, arrependam-se e receba o Espírito Santo. Então, ou seja, Pedro ali esteve chamando, ou seja, aqueles também religiosos, porque quem tinha subido a Jerusalém naquela festa de Pentecoste era somente os ricos, era quem tinha condições de viajar 3-4 meses em carruagens, como aquele etíope que também tinha ido a essa festa e lá certamente adquiriu a palavra do Senhor. Então eram pessoas que estariam ali, que foram adorar o Senhor, que foram cultuar o Senhor em meio àquela festa. E aí então, ou seja,
Pedro fala para esses que também diziam-se religiosos: arrependei-vos e convertei-vos para que receba o Espírito Santo, cada um de vós, e seja batizado. Também no segundo sermão de Pedro, no segundo sermão, no capítulo 3, versículo 19, quando ali ele foi inquirido acerca de um milagre que ele fez, aquele coxo da Porta Formosa, ali também ele diz para os que ali estavam, 3 versículo 19 nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Eu pergunto a você: você tem se arrependido? Você tem alcançado o perdão dos pecados? Muitas das vezes você veio à frente, confessou Jesus porque foi influenciado, ou uma causa te fez vir aqui à frente, e não sustenta por quê? Porque o verdadeiro arrependimento, ele produz fruto. O verdadeiro arrependimento, ele produz mudança. O verdadeiro arrependimento, ele produz um contritamento, ele produz uma vida de santidade. O arrependimento genuíno que agrada a Deus é aquele que produz mudança. Jovens precisam mudar. Deus quer mudança, aleluia. Então você tem que mudar no proceder. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Lucas 3, João Batista, ali pregando, começou a pregar o batismo de arrependimento. Ele nos diz acerca dos frutos, ele nos diz como proceder. Ele fala acerca do fruto. Versículo 8 diz: aqueles que foram lá se batizar com ele, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer de vós mesmo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Olha para você ver como as pessoas, os religiosos, os fariseus da época, os saduceus, os herodianos, justificavam a si mesmos. Eles estavam ali achando que não necessitaria. Então por que Jesus, por que o Messias, por que o ungido viria com essa mensagem de arrependimento para os seus irmãos, para a casa de Israel? Por quê? Porque é só através do arrependimento que nós entramos no reino de Deus. É por isso que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E quem quer entrar no reino de Deus, arrependa-se continuamente. A palavra arrependimento, ela nos diz, desde o Antigo Testamento, o termo hebraico mais comum para arrependimento no Antigo Testamento é naham, que significa mudança de atitude mental ou de propósito. Olha a profundidade: mudança mental e de propósito. E vai mais além ainda, ele diz que significa mudança de atitude mental, de propósito, e às vezes, por isso que é coisa de crente, e às vezes sentir tristeza por errar. Meus irmãos, muitos crentes não têm mais tristeza. Eu errei, a carne é fraca. O pastor tem que me entender, Deus me entende. Irmãos, arrependimento verdadeiro, ele produz mudança. Ele tem que andar não cabisbaixo, tristonho, mas tem que andar aquele arrependido. É por isso que arrependimento é coisa de crente. É coisa daquele que fica se aperfeiçoando, que fica mudando, que fica a todo momento se ajustando para estar cada vez mais próximo do reino de Deus. E assim, no Novo Testamento, o que significa? O termo grego mais comum é metanoia, que tem o mesmo sentido idêntico, porém realça, tem maior realce. A mensagem do arrependimento dos pecados destina-se aos crentes. Por quê? Porque ela produz mudança. Ela reluz fortemente. Ou seja, tem que reluzir a mensagem de mudança. Não se pode apenas, quem dera se chamássemos nós, ao invés de convertidos, de arrependidos. Porque aquele que se arrepende, ele muda de atitude. Ele tem vida nova. Muitas mulheres esperam de seus filhos ou de seus cônjuges e vice-versa uma atitude de arrependimento. Não é só dizer eu fiz,
Tá, eu fiz, e aí? Não é assim que se procede. Arrependimento é mudança, é você andar agora na linha, atento. Por que você anda assim, irmão? Olha, porque eu vacilei, porque eu vacilei, eu descuidei, e aí eu caí. Agora eu ando, como dizem, pisando em ovos, eu ando pisando em casca de ovos. É assim que tem que ser, é aquele zeloso, é aquele cuidadoso. Então hoje você que aqui está, que está ouvindo a palavra de Deus, saiba o poder e a necessidade que nós temos através do arrependimento. Então arrependimento, ele produz mudança. A palavra metanoia, tem sentido idêntico, quer dizer mudança de mente. Também vem mudança de atitude, não apenas só mudança de direção, ela forma o caráter. E quem produz frutos dignos de arrependimento? Somente aquele que vê que necessita de Deus. Aquele que não, eu preciso estar na escola para me aprender, eu preciso estar na igreja cultuando o Senhor, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estar me esforçando, eu preciso estar orando, eu preciso estar jejuando, eu preciso estar lendo a palavra. Por quê? Porque sem isso eu não vou produzir fruto digno de arrependimento. Em João 15, Jesus nos fala acerca da videira. Ou seja, eu aqui está hoje, eu já sou crente, eu já estou ligado, mas os ramos têm que gerar fruto, porque se não gerar fruto de arrependimento, naquele grande dia, ele vai pegar os galhos secos, lançar no fogo e limpar ainda aqueles que já estão dando fruto, para que dê mais fruto. Então você que hoje aqui está, que tem vivido uma vida que tu sabe como tem vivido, é tempo de mudança. Você precisa de arrependimento, você precisa de constância na sua caminhada com Jesus. Eu tenho certeza que muitos não arrependimento, mas sentem remorsos quando pecam, quando dizem, eu pequei, eu fiz isso errado, mas ninguém vai saber. Ou seja, isso não é arrependimento, isso é remorso. Você que vive de qualquer jeito, você que vive amigado, que está ali vivendo com a sua esposa perante a Constituição Nacional, você tem a sua noite com a sua esposa, mas eu tenho certeza, pastor Moacir, que aquele que tem ouvido aqui o que o Espírito Santo tem falado, ele não se sente bem, e está ali vivendo uma vida da qual não há impedimento de que ele se conserte. Aleluias, de que vem a Santa Ceia, não participa, ou até deixa de vir, porque eu não vou, não dá para mim mesmo, não estou nem aí. Ele sente remorsos, isso não é arrependimento, isso é um sentimento de culpa. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes, ele não se arrependeu. Então o verdadeiro arrependimento, ele produz mudança. Jesus por várias vezes disse, vai e não peques mais. Aleluias, você que aqui chegou hoje, que está ouvindo esta palavra, hoje tu pode ter o perdão dos pecados, independente do que seja, mas para isso é ir e não pecar mais. Por quê? Porque agora tem o Espírito Santo, e quer que você viva uma vida santa. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Então o fruto de arrependimento nós temos que mostrar. Aquele que era bravo, ser manso. Aquele que falava palavrão, falar palavras de edificação. Aquele que não tinha domínio próprio, ter domínio próprio. Isso são os frutos do Espírito Santo. A longanimidade, ser paciente, ser amoroso. Mas vivemos dias em que o crente diz, eu sou crente, besta não. Eu sou crente, otário não. Meu irmão, você tem que ser aquele contrito, você tem que ser aquele da qual o Senhor não rejeita, porque já diz o salmista, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, e mais apraz o Senhor do que sacrifícios e holocaustos. Então nesta noite, que você possa contrir o teu coração, sentir o compungir de Deus dentro do teu coração e perguntar. Não vai perguntar porque já ouviu, mas se perguntar, a resposta é: arrependei-vos e convertei-vos e sereis batizados para receber o Espírito Santo.
Então, ou seja, como o arrependimento é importante. O arrependimento é tão importante porque o arrependimento é o que causa alegria no reino dos céus. O arrependimento é a chave para entrar no reino de Deus. Lucas 15, versículo de número 7 e versículo 10, a palavra nos diz que, capítulo 15, versículo 7, Jesus falando acerca daquela mulher que havia perdido uma dracma, ele diz: digo-vos, versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mais uma vez aqui você vê que arrependimento é para justo. Não é verdade, pastor Maciel? Aqui na interpretação do texto não se entende? Que ele diz, repetindo o versículo: digo-vos que assim haverá alegria no céu. Causa alegria no céu também arrependimento, meus irmãos. Causa festa, como diz também esse capítulo mais adiante. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador. Olha, basta um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam. Então hoje, se você quer alegrar os céus, se você quer surpreender a Deus, e você ouviu aqui a palavra até o presente momento, e sabe que tem levado uma vida errante, uma vida da qual não tem agradado nem a você mesmo, pois muito tem dado com a cara na parede, tem dado com os burros na água. E então, ou seja, hoje você pode alegrar os céus. Hoje você pode alegrar os céus, causar festa no céu. Por quê? Porque basta um justo que precise se arrepender e reconhecendo para haver festa no céu. O versículo 10 também nos diz, versículo 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, o pecador, e pecado, meu irmão, não é só o que está lá no bar bebendo, não. Não é só aquele crente que toma uma em casa, que fuma um cigarro escondida. Não é só aquele preso que quando viaja, vai a uma festa, quando está numa praia aí, entra na onda. Na onda, mas não é na onda do mar não, viu? É na onda do momento. Então, ou seja, pecado não é apenas isso. Pecado é a vida que tu leva em que desagrada a Deus. Então, saiba que hoje você pode alegrar a Deus. E é tão importante o arrependimento. O arrependimento é muito importante. Nicodemos, ele ali diante de Jesus falou para ele, também era um religioso. Era um homem sábio nas escrituras. Era um homem que a história diz, a cultura dizem que se de dois que fosse salvo, um seria fariseu, seria ali um rabino. Então eram pessoas idôneas, eram pessoas de alto escalão religioso e teológico. Então, ou seja, mas diante do Senhor Jesus, Jesus falou para ele que era necessário ele nascer. Então, ou seja, tinha que nascer de novo. Então, meus irmãos, olha como é difícil. Tudo isso, o primeiro passo é o arrependimento. Após o arrependimento vem a conversão. Vem a conversão por quê? Porque em Mateus 18, versículo 2 ali, os discípulos, quando estão questionando acerca de quem é o maior, então Jesus chama uma criança, pega uma criança e põe no meio dele e diz: olha, em verdade, se vós não vos converterdes como uma dessas crianças, não entrareis no reino de Deus. Aleluias. Então, ou seja, conversão, nascimento da água e do Espírito Santo, arrependimento, são coisas que vai introduzir a nós no reino de Deus. Mas é fácil? Não. Por quê? Porque requer produção de frutos, requer mudanças de como tu andas, de conduta, requer mudanças de doméstico, de como tu é em casa, requer mudança de como tu age como pai, tu age como mãe, tu age como filho, como filha. Então é isso que nos aproxima do reino de Deus, porque Jesus disse que é chegado o reino de Deus, e Jesus começou a anunciar por todo o Jordão aquela mesma mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos e sereis batizados
era assim que o João Batista pregava: arrependeis e recebes o batismo de arrependimento. E Jesus começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, ou seja, eu acredito que como eu, você também quer entrar no reino de Deus. Você também quer estar naquele grande dia, separado para a direita e não para a esquerda. Naquele grande dia, você também quer ser trigo e não joio. Naquele grande dia, você quer ser um ramo frutífero, não um ramo que ali apenas esteve sugando a videira, sugando a árvore e impedindo de que outros frutifiquem. Então, para isso, hoje você não pode deixar de passar essa oportunidade. Você não pode deixar de entender que você precisa de arrependimento. Assim Jesus cumpriu o seu ministério. Jesus foi assunto ao céu. Jesus escreve as igrejas das 7 Ásias menor. Dentre as 7 cartas, pastor Moacir, 4 ele fala: arrepende-te, arrepende-te. Olha, Jesus já lá no céu, João teve a visão na ilha de Patmos e escreveu aos anjos e à igreja que estão em Éfeso, em Laodiceia, em Pérgamo, em Tiatira, em Laodiceia, em Filadélfia. Arrepende-te. Para Éfeso, capítulo 2, para nós vamos já concluir, Apocalipse 2, versículo 5, para você ver a importância do arrependimento, e que Jesus não esquece: só entra no céu aquele que se arrepende e se faz como criança. E é fácil se fazer como criança? De modo algum. Porque já diz, quando uma coisa é muito fácil, até tem um adágio popular que diz: é tirar pirulito da boca de criança. Então, ou seja, ser criança para um homem já sendo adulto, como Nicodemos questionou a Jesus em João 3, a partir do versículo 3, ali ele disse: podem um homem sendo velho nascer de novo? Porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Aí, ou seja, para você ver a dificuldade. Mas hoje você saiba que existe Jesus Cristo, que existe esse, que por amor à sua igreja, por amor aos seus escolhidos, por amor a cada um de vós, por amor a você, por amor ao pior pecador, por amor àquele que tu despreza, aquela que tu despreza, por amor a você mesmo que não tem mais sabor na vida, que tem vivido os dissabores, Ele mesmo no céu, Ele ainda se preocupou e até hoje se preocupa com a sua igreja. Até hoje Ele se preocupa. É por isso que Ele está à destra de Deus Pai. Ele está lá e Ele disse que a nossa oração, que ligarmos aqui na terra, pedirmos o nome dEle, lá Ele atende, se não duvidarmos e crermos. Então, ou seja, Jesus já no céu, na visão da qual o apóstolo João teve, a igreja de Éfeso, aliás, a igreja começa com a igreja de Esmirna, a primeira, no versículo de número, aliás, é o capítulo 2, versículo de número 5, é a igreja de Éfeso mesmo. Diz a palavra do Senhor: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluias, é arrependimento, é momento de arrependimento genuíno, é momento de mudança verdadeira. Não importa a denominação. Talvez você diga: mas essa igreja aqui é pequena, não vai haver uma repercussão, não tem programa na rádio, mas apenas 7.000, 9.000 pessoas semanal ouvem, tem a internet publicação, são poucas visualizações, isso não vai repercutir. Não importa, mas o que importa é que é o poder para te salvar. Aleluias, é o poder para mudar a tua vida, é o poder para hoje tu nunca mais praticar as mesmas obras, e é o poder também para tu voltar às primeiras obras. Porque o que foi o que ele disse aqui? Lembra-te, pois, de onde caíste. Muitos estão caídos, pastor Moacir, pastor Rodolfo, pastor Frank. Muitos estão caídos, mas não, eu não preciso. É Jesus que disse. Era uma igreja próspera, não era? Igreja rica. Olha a palavra que diz: arrepende-te, lembra-te, pois, de onde caíste. Aí a próxima igreja, ele nos diz:
A igreja de Esmirna. Deixa eu ver qual é o versículo. Essa igreja aqui, ele já diz para que ela venha ser fiel. Ele já diz, olha, ser fiel. Ele diz, ser fiel até a morte, versículo de número 10. Ele diz, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, é o 2, versículo 10. Então, ou seja, Jesus lá do céu, falando às igrejas e a nós, ele manda ser fiel. E aquele que é fiel, ele produz fruto de arrependimento. Porque aquele mentia, agora não posso mais mentir. Ele sente tristeza quando mente, ele se sente mal, ele se sente angustiado, uma agonia, quando nós sabemos que chega aquela rodinha e diz, não foi fulano? Tu estava lá, não é, pastor? Porque o mentiroso, ele não quer mentir só, ele quer testemunha, porque é o que respalda, não é verdade? É o que o credencia. Não, o fulano está lá, o fulano viu, o fulano aí é homem sério, até ainda elogia a pessoa. Ou seja, mas para isso é ser fiel, sem mentira, até a morte. E a próxima igreja, ele também nos diz, ele já pede arrependimento, é a igreja de Tiatira. Não. Está aqui no cantinho mesmo, é isso mesmo, é a igreja de Pérgamo, versículo 16, ele diz, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Mais uma vez, arrependimento. Ou seja, é arrependimento, é por isso que arrependimento é coisa de crente, é coisa de justo, é coisa de quem quer ir morar no céu, porque no céu só vai entrar, irmãos, aquele que está limpo, aquele que está bem lavado. Apocalipse 22:14 que fala, né? Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade santa pela porta e ter direito à árvore da vida. Ou seja, é uma lavagem constante, é uma lavagem do caráter, é uma lavagem no corpo, é uma lavagem na alma. Prosseguindo, a próxima agora, né, pastor? 21, né? Versículo 21 nos diz a igreja de Tiatira: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Que Deus tolerante é esse, meus irmãos? Jesus lá do céu, hoje Deus tem te dado tempo, mas sabemos que os dias estão abreviados por amor de nós. Por quê? Porque temos vivido dias muito difíceis, e por amor de nós, a palavra nos diz que esses dias seriam abreviados, seriam reduzidos. Por quê? Porque senão nenhuma carne se salvaria. Não que carne vai entrar no céu, mas nenhum corpo humano se salvaria. E assim também ele manda a essa igreja se arrepender. Assim também ele diz para essa igreja que se arrependa. Ele fala para essa igreja. A igreja de Filadélfia, ele já fala para ela guardar. Ele diz, versículo 10, 3, versículo... Não, versículo... Não. É 3:3, né? É isso mesmo, também fala do arrependimento. A igreja de Sardes, 3, versículo 3, também pede para essa igreja se arrepender. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque o Espírito Santo trabalhou na minha vida e tem trabalhado ultimamente, e da importância do arrependimento. E é necessário, nós temos que andarmos arrependidos, não com sentimento de culpa. Mas você diz, eu nunca pequei, aliás, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca roubei. Mas todavia, você é um ser humano, e o ser humano, ele já nasceu digno de morte, digno da cruz, porque quem era para estar na cruz do Calvário, ter aquela morte cruenta que Jesus teve, eram nós.
Era nós que éramos merecedores de sermos pendurados naquela cruz. Porque a palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, no versículo 3 do capítulo 3, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vigilância. Temos que andar em vigilância. Já vamos concluir. A próxima, versículo 10, né? Como que eu falei, a Filadélfia, ele pede para guardar. Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação de que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Para a gente concluir, a última igreja de Laodiceia, versículo 19, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu convido você a se colocar de pé. Meus irmãos, a palavra aqui nos falou do nascimento de Jesus. Os anjos que anunciaram aos pastores dizendo: não temais, porque eis que vos trago grandes novas de alegria, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. O propósito de Jesus e a preocupação de Jesus é de salvar a todos, mas sabemos que nem todos recebem Jesus como Senhor e Salvador. Nem todos querem viver uma vida de arrependimento. Nem todos querem viver uma vida agora, não mais não como a carne, não mais segundo a carne. Por quê? Porque a exigência é que venhamos viver uma vida segundo o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. E isso não é fácil. Isso é uma vida de adoração constante. Então, o propósito de Jesus, o propósito de Deus é de salvar, é de resgatar, é de trazer de volta para o plano divino, para aquele primeiro amor. Talvez você diz: eu não preciso de arrependimento. Adão e Eva pecaram sem ter uma malícia. Eles pecaram, quanto mais você e eu. Então hoje, você que ouviu a palavra de Deus, aqui nós estamos. Eu não quero saber, acredito que o pastor também aqui não quer saber o que é. Eu te digo uma coisa: se tu vê que tu precisa de arrependimento, não deixe de vir aqui à frente. Não deixe de estar aqui começando, dando esse passo para a conversão, para a nova vida, para aquela vida que não é mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E quem é que te vai dar suporte? É o Espírito Santo. Porque Jesus foi para o céu, mas enviou o Espírito Santo, o Paracleto, o que é para estar do nosso lado, está a todo momento dizendo como proceder. Então hoje, você que tem feito algo que tem desagradado a Deus, é tu e Deus. Se o teu coração está compungido, como ali estava aquela multidão diante de Pedro em Atos 2,19. Ou seja, é momento de arrependimento. Porque o arrependimento, como aqui eu falei, o Espírito Santo é que disse, é coisa de justo, é coisa de crente, é coisa de salvo. Salvo por quê? Porque nós precisamos de mudança constante. Agora é você e Deus. Eu aqui estou feliz por mais uma vez ter falado à igreja, mas a todo momento aqui o pastor Moacir vai continuar. Você pode vir aqui à frente e estar assim recebendo oração e sendo apresentado a sua vida no reino do céu, que está bem próximo está de você. Amém? Marcos 12, versículo 28, a palavra nos diz, quando um fariseu pergunta de Jesus, qual o maior mandamento, e eu vou ler para ser bem preciso e encerrar em seguida. Aí ele diz: ouve, ó Israel. Marcos 13, 27 ou 28. Já vou concluir no nome do Senhor Jesus. Marcos 13, 28 ou 12, 28.
12:28, o primeiro de todos os mandamentos, nos diz a palavra, para encerrar. E aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: ouve. Olha o que Jesus pregava, Jesus dizia, Jesus ensinava, Jesus dizia: escutai, ouve. Então Jesus diz e te diz hoje: ouve, ó Israel. Ele diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Agora a resposta daquele escriba. Ele diz, e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só mandamento, que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Que resposta bonita! Jesus elogiou, e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. Aleluia! E já ninguém havia lhe fazer pergunta. Jesus falou para esse homem que estava bem próximo do reino de Deus. É o que hoje está para você, bem próximo, a um passo, a poucos metros. Então, que Deus em Cristo abençoe nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Pastor Moacir. Se Deus fala